vamos aí para nossa revisão aí da segunda unidade, né? Então, nós vamos rever rapidamente, né, os principais pontos da aula assíncrona, né? Vocês devem ter visto aí sobre o desenvolvimento motor de uma forma geral. O que seria o desenvolvimento motor de uma forma geral? Está aqui, ó, né? Vocês podem aí anotarem, se quiser, para de repente tirar alguma dúvida daqui a pouco. O desenvolvimento motor é um componente do desenvolvimento geral do ser humano, né? Quando fala desenvolvimento geral, ele fala motor, desenvolvimento psíquico, desenvolvimento fisiológico, né, dos nossos órgãos e assim por diante. Então, o desenvolvimento motor é a parte, né, de locomoção, né, como acontece tudo isso e como você desenvolve as suas habilidades motoras, tá? É comumente definido como as alterações do comportamento motor através do ciclo da vida. Lembra que nós falamos ontem, né, que o desenvolvimento motor no adolescente é uma coisa, no adulto é outra. Se você não vivenciou algumas atividades, como está aí, ó, nós estamos vendo aqui, ó, no ciclo da sua vida, né, que começa aí através aí da sua infância, período todo ali de infância, até entrar na fase de adolescência. Então, você tem que ter essa vivência nesse período, né, para você poder desenvolver suas habilidades. E aí tem algumas habilidades que são desenvolvidas através de atividade física, né, de brincadeiras, de jogos. Aí que entra a importância do professor de educação física lá do 1º ao 5º ano. Quando você pega lá os alunos do 1º ano, você não vai colocar ele para fazer, né, certas brincadeiras ou jogos, né, que sejam de grande complexidade. Você tem que começar do beabá, ensinar ele como é que ele faz para rolar, tentar manter o equilíbrio, andar em cima de uma linha reta, não é isso? Desenvolver saltos, algumas atividades assim, bem básicas. E aí, né, com o tempo, né, do 1º ano para o 2º, para o 3º, o profissional vai o quê? Colocando jogos e brincadeiras com maior complexidade. Para quê? Para que possa desenvolver essas habilidades, né? Às vezes você chega assim, meu filho vai para a escola só para brincar. Toda brincadeira tem uma finalidade. É claro que para as crianças, né? É uma brincadeira, é alegria. Mas o professor de educação física, ele tem um outro olhar. Fora esse lado alegre, essa brincadeira, ele está colocando alguns jogos, algumas brincadeiras que vão desenvolver o quê? O equilíbrio, né? Senso ali de espaço, né? Desenvolver lateralidade, né? Resistência, ok? Então, ele coloca brincadeiras que vai desenvolver essas habilidades, esses componentes aí que fazem parte aí do desenvolvimento motor da criança, tá bom? Então, no desenvolvimento, nós temos 3 pontos que nós temos que entender, ter o conceito, como vocês devem ter visto na aula assíncrona. O primeiro é o que seria o crescimento. Então tá aí, ó, né? Quiserem anotar, quem não conseguiu anotar no sábado, que não pôde participar da aula assíncrona, tá aí. O crescimento é desenvolvido como sendo a transformação quantitativa, né? Ou seja, no que diz respeito ao aspecto biológico, cronológico, né? Idade, né? Anos, e antropométricos. Quais são os antropométricos? Altura, o peso, né? O diâmetro do crânio. Então tá aí, ó. Ou seja, o crescimento é o aumento na estrutura física realizada pela multiplicação de células. Então, tudo que envolve isso aí, nós chamamos de crescimento, né? A parte, aspecto biológico, tá bom? Crescimento da sua estrutura óssea, sua estrutura muscular, o desenvolvimento, o crescimento dos seus órgãos internos, tá? Então tá aí a definição do que seria o crescimento, ok? Anotaram? Tá. Então, você está crescendo, está desenvolvendo sua parte óssea, muscular e os seus órgãos. E aí tem a parte da maturação, né? Que é um outro ponto do desenvolvimento. Tá aí.
Professor, o que é isso? Está aqui, ó. É uma das definições, vocês podem até anotar também. É o desenvolvimento das estruturas corporais, neurológicas, cérebro, e orgânicas, né? Abrange padrões de comportamento resultantes da atuação de algum mecanismo interno. A maturação conduz ao desenvolvimento do potencial do organismo, né? E independe de treino ou estimulação ambiental. Eu acabei de falar. Então ele coloca aí, ó, parte neurológica, o desenvolvimento do seu cérebro, né? Ele vai chegar à capacidade máxima dele até uma certa idade, ok? O seu coração, ele, né, quando você é bebê, ele tem um tamanho, você vai crescendo, ele vai crescendo, porque de acordo com a demanda. Vocês lembram que nós falamos lá? Que quando você sai da fase da infância para a adolescência, o seu coração quase que duplica o tamanho. Por que isso? Né? É isso aí, ó, é a maturação, porque se ele não chegar a esse estágio, né, esse desenvolvimento, ele não vai conseguir suprir o que a necessidade do seu corpo precisa, de oxigênio, né, e de sangue para todo o seu organismo. Tá? Então, isso aí se chama o quê? Maturação. O coração, o pulmão, se ele também não desenvolver, não chegar à maturação, ao seu tamanho mesmo ali, de acordo com aquela fase, né, que chega na adolescência, já está ali no tamanho, já no auge, né, dele, não vai passar daquilo ali, e já está nessa fase de maturação. Ele já desenvolveu o que tinha que desenvolver, e aí ele vai o quê? Se condicionar de acordo com os seus padrões aí, né, relacionado a até mesmo atividade física. E assim todos os órgãos do seu corpo. Então a maturação é isso aí, ó, conduz ao desenvolvimento do potencial do organismo, tá? E independe, tá? Professor, então se eu botar uma criança de 8, 10 anos para começar a fazer atividade física, o coração dela vai aumentar logo, vai crescer, os pulmões? Não, é como está sendo comentado aqui, ó. Independe de treino ou estimulação ambiental. A maturação vai acontecer por si só mesmo aí, no decorrer dos anos. E acontece essa fase da infância para a adolescência, ok? E aí um outro ponto do desenvolvimento aí, ó, é o próprio desenvolvimento, que seria, né? O desenvolvimento é o aprimoramento de alguns componentes, sendo físico, né, mental, emocional, social, motor, ou seja, aprimorando o que era simples para um estágio mais evolutivo, né? Então, você vai chegar aí, como eu falei anteriormente, né, no seu ápice, em todas as vertentes aí que o seu corpo tem que se desenvolver. Parte muscular, parte óssea, a parte, né, neurológica, a parte psíquica, a parte social, né, o envolvimento ali com a sociedade, nos grupos, ok? Isso aí faz parte desse ponto, do desenvolvimento, tá bom? Dando prosseguimento, vocês devem ter visto também o que seria aí a idade cronológica, tá aí, ó. A idade cronológica é a idade determinada pela diferença entre um determinado dia e o dia do nascimento, né, do indivíduo. Né? Isso aí foi Galahu que definiu em 1989, um estudioso nessa parte aí de desenvolvimento. Apresenta a seguinte classificação para a idade cronológica. Então, a idade cronológica é a idade determinada pela diferença entre um determinado dia. Né? Então, vocês vão ver as fases, né, que Galahu colocou aí, que nós utilizamos até hoje. Então, tá aí, ó. Nós temos aí a vida pré-natal, concepção, a 8 semanas de nascimento, né? 8 semanas de nascimento. Já é visto como vida pré-natal. Aí tem a primeira infância. É 1 mês a 24 meses de nascido. Ela está na primeira infância. Olha só, como nós temos uma classificação aí durante a nossa vida. Porque nós normalmente comentamos lá, né? Você é uma criança, você é na fase infantil, pré-adolescente, adolescente, não é isso? Adulto. Mas a classificação mesmo, técnica, é essa aí, a vida pré-natal, a primeira infância, que começa de 1 mês, ok? De 1 mês a 24 meses, 2 anos.
dando prosseguimento, a segunda infância, né? Começa de 2 anos até 10 anos, é a segunda infância, como vocês estão vendo aqui, ó. A adolescência, né? Ela começa aí, ó, ela vai de 10 a 11 anos, começa aí, até os 20 anos. Então, é considerado, é um adolescente até 20. Você passa a ser adulto, o adulto jovem, a partir de 20 anos de idade, como está aqui, ó, não é isso? E você vai até que idade, professor, como adulto jovem? 40. A partir dos 40, você já é um adulto de meia idade, que vai até que idade? 60. Ó, como está aqui, né? Então você é um adulto de meia idade. E logo após 60 anos, adulto mais velho, acima de 60. Ou, como nós também comentamos, chamamos aí, né? Terceira idade, ok? Então essas são algumas classificações aí da nossa vida, né? Por fase, né? Essas são fases da nossa vida, ok? Tá aí, ó, né? O que acontece, professor? O desenvolvimento motor em um adulto depende de uma grande variedade de variáveis, né? Algumas das quais podem ser manipuladas com facilidade, enquanto outras são resistentes a alterações. Que também, quem falou isso aí, professor? Tá aí o nome dele, ó. O mesmo que colocou lá a classificação das fases da nossa vida, né? Galahu, ok? Em 2001. Então, quando ele comenta aí a variedade de variáveis, né? Isso aí, como nós falamos ontem, o adulto, se ele teve uma vida ativa, ele conseguiu ter experiências, né? Em toda a sua vida ali, com atividades para desenvolver habilidades motoras, né, de acordo com a sua fase de idade, ele vai chegar na fase adulto com elas bem desenvolvidas, né? E aí não vai passar por essa grande variedade de variáveis. Agora, se você, não, professor, eu só estudava, não tinha como praticar muitas atividades, brincadeiras, jogos, então eu não tive essa vivência na minha vida. Então, você vai ter essas variáveis, vai depender de alguns pontos, né? Para você desenvolver, de repente, um equilíbrio melhor, né? Uma resistência física, uma resistência muscular, força, né? Então, são manipuladas? São, mas você não vai conseguir um desenvolvimento tão acentuado em relação a uma pessoa que teve toda essa vivência, de toda essa habilidade durante toda a sua vida. Ah, professor, então quer dizer que eu com 30 anos sou um adulto, eu não vou conseguir desenvolver algumas habilidades motoras, algumas capacidades físicas? Vai. Ninguém está falando que não vai, você vai desenvolver, né? Vai aumentar sua força, sua resistência, né? Equilíbrio, treinar lateralidade, ok? Mas não vai ser aquele desenvolvimento como seria a de um adolescente. E principalmente se ele vivenciou, né, certas experiências, ok? E também, como nós comentamos ontem sobre esse assunto, né, se você não teve essa vivência quando criança, ou na fase de infância mesmo ali, ou adolescência, podendo começar na fase adulta, seus 25, 30, 35 anos, ela é benéfica, porque quando você chegar lá na fase da terceira idade, né, como nós falamos, nós temos uma fase de desenvolvimento, chegou na fase adulta, você vai estabilizar, não é isso? E aí começa o quê? Todo ser humano é assim, né? Começa a ter o declive do quê? Das suas capacidades físicas, das suas habilidades, o seu funcionamento de uma forma geral, né? Fisiologicamente. Uma pessoa que é ativa, ela vai manter isso aí por muito tempo e vai ter uma autonomia, né, por toda a sua vida. Vamos reiniciar aqui a nossa segunda parte da revisão. Vamos relembrar os conteúdos que foram trabalhados ao longo dessa segunda unidade, mantendo uma prática de 30 minutos todos os dias, no mínimo, gente, no mínimo 30 minutos. Intensidade leve a moderado,
né? Nem muito leve e também nem muito intenso. Uma média entre leve e moderado. Fazer atividades variadas, ou seja, ciclismo, corrida, natação, dança, lutas, tudo que você tiver à sua disposição. Faça atividades diferentes todos os dias. Mantenha uma alimentação saudável e balanceada. Use roupas adequadas para você praticar atividade física. Nada de usar jaqueta. Na nossa região, né, achar que usar jaqueta vai fazer você suar mais e, consequentemente, queimar mais caloria, isso é mito, né? Vá praticar atividade física ou com uma blusa mais frouxa, mais leve, ou então sem blusa, né? No caso dos homens, para você refrescar mesmo, tá? Então essa é uma das dicas aí de atividade física. E aí, depois nós falamos sobre a importância da avaliação. Foi um segundo conteúdo trabalhado em outra aula, na aula de ontem. E aí nós falamos sobre a aptidão física, que está dividida entre atlética e relacionada à saúde. A que mais nos interessa é aquela chamada relacionada à saúde, que está dividida nos seguintes pontos. Aptidão morfológica. A aptidão morfológica está relacionada a toda a estrutura do nosso corpo. E aí nós temos como componentes a densidade óssea e a composição corporal. Então, avaliar a composição corporal nos dá informações sobre o quanto de peso nós temos e o quanto nós temos que perder de peso ou massa gorda. E uma boa forma de avaliar isso é através do cálculo do IMC, Índice de Massa Corporal. Depois tem a aptidão cardiorrespiratória, que está relacionado ao funcionamento completo do coração e do pulmão. E dentro da aptidão cardiorrespiratória, nós vimos que tem os seguintes tópicos: resistência ao exercício submáximo, potência aeróbia máxima, funções cardíaca e pulmonar, pressão arterial, aptidão, só até pressão arterial. Essa outra parte, a aptidão musculoesquelética, é outra aptidão, né? Outra componente da AFRS. Vamos já comentar sobre ela. Então, continuando ainda sobre a aptidão cardiorrespiratória, nós temos essas 4 primeiras. Elas dizem respeito ao funcionamento do coração e do pulmão no seu estado ótimo. Quanto melhor a nossa aptidão cardiorrespiratória, mais fôlego, mais resistência o nosso coração e o pulmão têm para fazer as tarefas da vida diária, certo? Então, quanto menos resistência tem, quanto menos capacidade tiver, mais cansaço, menos fôlego você vai ter para realizar atividades simples, como caminhar longas distâncias, subir um lance de escadas, carregar uma caixa por um determinado tempo, entre outras atividades, certo? Então, a aptidão cardiorrespiratória é a mais importante de todas. E depois nós temos a aptidão musculoesquelética, que está relacionado à capacidade de contração e força dos nossos músculos. E dentro dela existem os seguintes subtópicos: força muscular, resistência muscular e flexibilidade. Então, para a gente poder ter uma ótima aptidão musculoesquelética, nós precisamos fortalecer nossos músculos e também melhorar a resistência deles. Para quê? Para poder realizar várias atividades que exigem contração muscular pelo máximo de tempo possível, certo? Então, esses foram os conteúdos relacionados à aptidão física relacionada à saúde. Nós mostramos também alguns testes de como você pode avaliar essa aptidão física, tá?